João capítulo 8, versículos de 7 a 11, é para você, é para mim essa palavra. Escuta, como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na areia. A essas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último. A começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Os irmãos e minhas irmãs, permita que o Senhor cure a sua história. Escute essa palavra. Permita que o Senhor cure a sua história. Talvez você conheça alguém que tem uma vida aparentemente perfeita, onde está tudo certo, e justamente quando deveria celebrar as vitórias, a pessoa entra numa depressão profunda, perde o sentido da vida, não consigo mais sentir gosto nem sentido. E talvez alguém diga: quem sabe ela mereça tudo isso, é uma pecadora, não é? Os mais julgadores, os mais fariseus. Sim, talvez essa pessoa pense exatamente isso. Porque o pior dos julgamentos não é o julgamento que os outros fazem para conosco. Não. Porque não importa o que acham de você ou o que digam de você. Deus tem certeza. Deus tem certeza sobre mim. Deus tem certeza sobre você. Então, o pior dos julgamentos é o auto-julgamento. Esse é o pior de todos. Por quê? Porque nós vamos nos sentindo assim culpados, sujos, desmerecedores, por algo que talvez nós fizemos no passado e que não conseguimos nos perdoar e acabam bloqueando a nossa vida, a nossa felicidade. É uma espécie de condenação, é como a gente diz assim: não, porque eu errei no passado, eu não posso mais ser feliz no presente e no futuro. Tem gente que você vai falar, quantas pessoas eu já atendi dizer assim: mas eu não mereço. E aí eu falo muito, não é sobre merecimento, é sobre graça de Deus. Não é sobre merecimento, e a gente fica muitas vezes preso nisso. Tem gente que começa a melhorar na vida, até os combatentes começam aqui. Um combatente dizia para mim: Geraldinho, eu fico depois me perguntando, mas será que eu mereço isso? Eu disse: não, não é sobre merecimento ou não. E muitas pessoas se acham até que não têm o direito de serem felizes, não têm o direito de crescerem, de prosperarem. Por quê? Por causa de erros que cometeram no passado. E quantas vezes nós temos a dificuldade de perdoar a nós mesmos? Sim, eu dizia ontem para vocês que é necessário, para que você possa prosseguir, é necessário liberar perdão a todos aqueles que te fizeram mal, a todos aqueles que te ofenderam. Mas não posso me esquecer que eu preciso liberar perdão para mim primeiro. Porque eu não consigo perdoar os outros, eu não consigo nem me perdoar. Muitas vezes, quando você vê pessoas amargas demais, não é nem sobre os outros. A gente se incomoda, a gente se fere quando a gente está perto de pessoas muito amargas, não é? De pessoas que têm um julgamento muito pesado e se incomoda, de fato. É incômodo estar na presença de certas pessoas assim. Mas entenda também o lado da história daquela pessoa. Com certeza, aquela pessoa não conseguiu se perdoar. E ela é muito ríspida consigo mesma. E, naturalmente, como ela é ríspida consigo, ela também é com você. Entendeu? Como ela não tem compreensão consigo mesma, ela também não tem com os outros que convivem com ela. Por que seria diferente? Não é? Por que seria muito diferente? Sabe? E eu vou dizer para você, essa condenação, entre aspas, acaba bloqueando a capacidade de sermos verdadeiramente, plenamente felizes. Quantas vezes temos a dificuldade de perdoar a nós mesmos e nem queremos mexer em lembranças que ficaram para trás? Não, nem fale nisso, eu quero esquecer, eu quero esconder. E eu vou dizer para você, só conseguiremos seguir adiante se nos libertarmos das coisas que estamos presos lá no passado. Quantas coisas buscamos em nossa lembrança, em nossa memória, que não nos fazem bem, que nos fazem muito mal. E é necessário que nós façamos um caminho de autoconhecimento e também de perdão, de limpeza,
de libertação. Para que eu possa prosseguir adiante, eu não posso ficar preso nas situações que me aconteceram no passado. E para isso não adianta esconder, fazer de conta que não existiu. Não, eu preciso enfrentar, eu preciso confrontar isso. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, só conseguiremos seguir adiante se nos libertarmos das coisas que estamos presos no nosso passado. Pegou essa palavra? Muita gente se sente culpada diante de tudo. E essa culpa provavelmente teve origem em uma situação que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, em outra fase da sua vida. É como se ela tivesse deixado essa criança interior, porque errou, de castigo, e vai ficar de castigo a vida inteira. A pessoa já passou, já está maduro, está quase podre, né? E ainda continua com a criança interior de castigo. Dentro de nós pode existir um juiz muito carrasco. E principalmente quando você vê pessoas que são juízes muito carrascas com os outros, que julgam tudo e todos, pode ter certeza que aquela pessoa, você não sabe o que ela sofre interiormente. Às vezes a casca daquela pessoa que está julgando todo mundo, exatamente. Talvez vocês conheçam, quem conhece gente assim, que julga todo mundo, que tem a opinião de todo, que fala de tudo, de todos. E eu vou dizer para você, aquela pessoa também, ela é ríspida consigo mesmo. E talvez seja um juiz muito carrasco, sim. Este sim é capaz de barrar dentro do nosso cérebro, até dentro do nosso interior, todas as possibilidades de sermos verdadeiramente felizes, de nos sentirmos merecedores, dignos de bênçãos, digno de ter uma boa esposa, digno de ter um bom marido, digno de ter filhos saudáveis. Tem muita gente que diz, não, mas eu não sou digno de ser feliz. E por isso também não acha que é digno de perdão, de vida nova, de recomeço. E eu quero dizer para você, permita que o Senhor cure a sua história. Ei, Deus quer te dar uma nova oportunidade. Deus trouxe aqui, nesse horário, exatamente para te dar um novo começo. Aquilo que foi destruído pelo pecado, que seja reconstruído pela graça de Deus, em nome de Jesus. Permita que o Senhor cure a sua história. Não podemos viver do passado, nem do jugo do que já aconteceu na minha vida. Necessitamos da cura do nosso coração. E para isso devemos nos exercitar no perdão a nós mesmos, para depois transbordarmos do perdão aos outros. Se você tem muita dificuldade de perdoar os outros, perceba, tem um alerta. Provavelmente você tem muita dificuldade de perdoar a si mesmo. Não estou dizendo que todo caso é assim, não. Não, tem gente que é porque exatamente não se vê como culpado e culpa os outros. É diferente. Entendeu? O vitimista é um caso contrário dessa situação. O vitimista não, ele não vê culpa nenhuma nele e ele só vê a culpa dos outros. Todas as coisas deram errado por causa dos outros. Mas tem gente que não é assim, não. Tem gente que tem a dificuldade de perdão exatamente para si e para os outros. E nesse momento, pense naquelas situações que você não gosta de lembrar, situações que você viveu, que não foram boas, que te feriram, que te machucaram. Busque conhecer o seu interior sob o olhar de Jesus. Lembra daquela canção? Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei. Só quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Exatamente. Voltar com Jesus nas situações que você viveu e que te feriram. Que você errou. Sabe? Busque conhecer no seu interior e sob o olhar de Jesus. Vá naquelas situações que em você estão acorrentadas. Sejam elas atitudes, palavras que você ouviu, tudo isso tem prejudicado a nossa vida. E nos impede de ser até mesmo uma pessoa feliz. Lembra? Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura onde eu não posso ir. Permita que o Senhor cure. Eu não posso, Geraldinho, tem coisa aqui que eu não consigo. Então permita que o Senhor venha e cure. Neste momento, não deixe que a razão seja um obstáculo para você. Ou mesmo por maus sentimentos que lhe impedem de seguir em frente. Não permita. Sim, meu irmão, é interessante que o Senhor quer isso. Ele quer colocar e tocar a nossa história. Perceba como Jesus fez com a mulher adúltera. Ela era adúltera, não é? Não coloca-se que ela não é. Ela era a mulher que foi pega em flagrante adultério. Ela estava em pecado e o pecado dela naquela época também era crime. E aquele crime, ele tinha uma punição, que era a pessoa ser apedrejada. E Jesus olha para aqueles homens, não é? E diz, como eles insistissem em apedrejar a mulher, ergueu-se e disse-lhes, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E aí?
Ah, meus irmãos, eles se sentiram acusados pelas próprias consciências e foram se retirando um por um, até o último. A começar pelos mais idosos, de sorte que ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus pergunta a ela: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Lembra? Ninguém mais me condenou. E Jesus diz para ela: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Jesus poderia condená-la. Mas ele diz: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Na Sagrada Escritura, por diversas vezes, Jesus escolhia a casa dos pecadores para fazer suas refeições ou para descansar. Em nenhum destes momentos ele questionou sobre o que tais pessoas viveram em seu passado. Não é. Jesus ele não chegou para ela e disse assim: mas você, né, sua adúltera. Vocês perceberam não como é o movimento de Jesus? Jesus, ele impulsiona para frente. Sabe? Interessante, né? Ele não questionou sobre o que ela viveu no passado, mas como é que você foi fazer um negócio desse, minha filha? Não, pelo contrário. As acolhia, ele deixava claro: eu não te condeno. Aí o que ele diz? Volta. Não, ele diz o quê? Vai. Jesus não está dizendo volta para você, Jesus está dizendo vai. Ei, Jesus diz hoje para você que se sente condenado, você que se sente, sabe, acusado por todos, acuado pelos seus pecados, Jesus não está dizendo para você volta, não. Jesus não está dizendo para ela: olha, te salvei, volta para o teu pecado. Não, Jesus está dizendo: vai e não tornes a pecar. Isso é forte. Ao entrar na casa de cada um, Jesus trazia-os para perto, os santificava. E é exatamente isso que ele deseja fazer comigo e com você hoje. O Senhor nos atraiu. O Senhor hoje entra aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa, e quer dignificar a nossa vida através do acolhimento. A cada dia o Senhor nos entrega uma folha em branco para que nós possamos escrever uma nova história. Ei, esse livro só vai ficar grande, essa história vai ficar... Sabe quando a gente assiste um filme ou lê um livro? A coisa que a gente acha mais bonita é a volta por cima, não é? Começa aquela história, foi difícil, a pessoa errou, mas depois aconteceu uma transformação, venceu a batalha. Eu quero dizer para você que enquanto você ficar só na parte da tragédia, você não vai viver a parte da vitória. Olha a folha em branco que é te dado hoje. Qual é o próximo capítulo que você vai escrever? Repetir mais uma vez? Se repetir mais uma vez, vai ficar enfadonha e triste e repetitiva, vai ficar desinteressante a sua história. Vá para a próxima página, escreva a nova página. E é você, Deus deu e disse assim: escreve você, como é que você quer? Ah, eu queria que fosse assim. Ótimo, pois faça. Faça. Ele faz isso conosco, mas muitas pessoas não aceitam essa proposta que ele faz. Ficam presas nas páginas do passado e não assumem a oportunidade que Jesus nos deu. Há pessoas que, além de ficarem presas em seu passado, fazem questão de entrar na história de outra pessoa e ainda as acusam, fazem fofoca sobre a vida dos outros. Não acontece isso, não. Quando você está muito ocupado da vida dos outros, é sinal que você não está cuidando bem da sua própria vida. E essas pessoas não têm coragem de assumir a sua própria história. Quando você vê gente fugir demais, por exemplo, quando você vê gente que é muito fofoqueira, que não pode estar atrás, eu quero saber de tudo, escute isso, preste atenção, você vai ver isso em todo canto, dentro da igreja, dentro da comunidade, você vai ver isso na sua família, na sua vizinhança, no ambiente de trabalho. Quando é gente que vive querendo, eu quero saber, cadê? Não, eu quero saber da história, eu quero saber dos detalhes, eu quero saber da vida dos outros. É um sinal muito grande que a pessoa está fugindo de cuidar da sua vida. Você pode ver alguém que está prosperando, está cuidando muito bem da sua vida, que às vezes ele não sabe muito o que está acontecendo. Mas eu nem estava sabendo, né? Eu nem estava sabendo muito exatamente, porque ele está muito ocupado fazendo o que tem que ser feito, focado no seu propósito, aí ele não sabe muito o que está acontecendo lá nos bastidores. Gente que sabe muito dos bastidores é gente que cuida muito pouco da sua vida, ou seja, não se transforma, mas quer que todo mundo se transforme, quer que tudo ao seu redor seja bom, mas na sua vida não está tendo mudança, não está tendo transformação. Essas pessoas não têm a coragem de assumir a própria história. Existem alguns sintomas que nos ajudam a identificar que estamos doentes espiritualmente. Medo de chegar até outras pessoas, preocupados com o que elas pensarão. Há pessoas que fizeram alguma coisa errada no passado e até hoje fogem das pessoas envolvidas.
Outras pessoas escutaram palavras duras de seus pais e carregam o peso dessas palavras. O Senhor quer curar você. Eu preciso te dizer, o Senhor quer curar você. Por isso você está aqui nessa semana, não tenha medo. Abra-se ao processo de cura que se inicia dentro de você. A oração nos ajuda muito no processo de perdão de nós mesmos. Ela é a chave que abrirá a cela para nós ficarmos livres. Por isso nós estamos aqui orando e agindo. Para sorrir, para amar, para sermos amados, sabe? Para acolher as graças que Ele tem para nós. O Senhor está conosco. Nós não estamos fazendo esse processo sozinho. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco.